né, que é o modelo do mosaico fluido. Ele é um modelo proposto por Singer e Nicholson em 72, né? E esse modelo ele diz muito sobre os lipídios e as proteínas, né? Deixa eu só aceitar aqui alguém. Tá. Então, e aí o mosaico fluido, o nome dele é muito em virtude dos lipídios e das proteínas, tá? Os lipídios, por eles estarem em constante deslocamento, né, eles se deslocam ao longo da membrana, eles acabam dando uma fluidez para essa membrana, tá? E, e as proteínas, né, que estão nessa membrana, elas acabam formando uma espécie de mosaico mesmo, né? E daí que vem o nome mosaico fluido, né? Muito em virtude desse deslocamento dos lipídios e desses formatos e as interações que as proteínas têm na membrana, né? Ele é o modelo aceito, né, o modelo mais aceito para a explicação dessa composição da membrana plasmática. Tá? As funções. A membrana tem função justamente na permeabilidade seletiva, tá? Ela faz a seleção do que vai entrar e do que vai sair nessa célula. Ela também faz a detecção de sinais do meio externo, muito em virtude das proteínas, por exemplo. A gente tem a manutenção do meio intracelular também, que é feito por meio dessa membrana plasmática. E ela também tem funções relacionadas a fixações, comunicações e proteção da célula contra certos agentes. Falando um pouquinho da estrutura, agora específico da membrana plasmática, nós temos a bicamada lipídica, que é esse exemplo aqui. Aqui a gente tem o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Uma parte interessante da bicamada lipídica, dos lipídios, né, exclusivamente, é que eles têm características anfifílicas, né? Eles têm dupla polarização, vamos dizer assim. A parte mais externa do lipídio, que é essa cabecinha aqui, ela é a parte hidrofílica, ou seja, ele tem afinidade por água, né? E a parte das perninhas, né, como a gente costuma dizer, dos lipídios, é uma parte hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água, tá? E por isso eles têm essa característica anfifílica. Tá, falando um pouquinho agora da composição dessa membrana plasmática, deixa eu só falar, se eu estiver falando muito rápido, só me avisem, tá? Composição da membrana plasmática, tá? Nós temos aqui o colesterol, eles ficam entre as caudas dos lipídios, tá? Entre as perninhas. A função desse colesterol entre as caudas do fosfolipídio é justamente em garantir uma maior flexibilidade a essa membrana. Nós também temos a presença de carboidratos, aqui, ó, essa outra figura da direita, esses carboidratozinhos bem aqui. E tem um carboidrato que a gente precisa estar citando, que é o glicocálix, né? O glicocálix, ele tem uma função muito importante na adesão celular e no reconhecimento entre células, tá? E uma coisa muito interessante que o professor gosta dessa aplicação em prova. Isso, tá, relacionado à pergunta, né? Ele tem uma relação no deslocamento, porque aqui não fica muito claro, né? Mas é como se ele subisse um pouquinho a perninha. Não sei se você já virou uma outra face, essa figura não mostra tanto. Um pequeno deslocamento numa perninha, numa cauda do lipídio, né? E isso justamente é para garantir a flexibilidade da membrana, né? Ele causa isso justamente para isso. Por mais que a gente veja como um enrijecimento, né? Mas essa função ele faz isso, mas ele garante a flexibilidade da membrana da mesma forma. Bom, falando do glicocálix,
ele tem uma função no reconhecimento entre células e uma aplicação. O professor gosta muito de relacionar com aplicações, né? A gente tem uma aplicação do glicocálix no transplante de órgãos, né? Quando um órgão é transplantado, tem a questão da compatibilidade do órgão de quem doou, né, para quem vai receber o órgão. Então, esse reconhecimento é feito pelo glicocálix, tá? Nós também encontramos as proteínas, elas estão entre os fosfolipídios, tá? E elas têm atuação no que tange ao transporte de substâncias e reconhecimento celular. Elas também têm influência garantindo, né, para essa membrana elasticidade, resistência mecânica e baixa tensão superficial. Nós temos, basicamente, dois tipos de membranas gerais, né, que essa proteína, né, dois tipos de proteínas, que é essa proteína transmembrana ou integral. As proteínas de transmembrana ou integrais, elas atravessam completamente a membrana, elas podem fazer isso uma ou mais vezes, e as suas funções estão ligadas justamente a servir como canais para íons e moléculas, né? Facilitando, por exemplo, o transporte de água, né? Eu falei para vocês um pouquinho antes que o fosfolipídio, a cauda dele é hidrofóbica. Então, talvez surja a dúvida de que como é que essa água vai atravessar a membrana, né? E ela atravessa justamente por meio de uma proteína transmembrana que a gente conhece como aquaporina, né? E essa aquaporina, ela vai fazer esse transporte de água entre a membrana, né? E ela também é responsável por essa proteína transmembrana, né? Pela recepção de sinais celulares. E ela possui bombas de íons que garantem o funcionamento de células especializadas, né? Que a gente conhece como, por exemplo, os neurônios, o funcionamento de células musculares também são parte por meio dessa proteína transmembrana, tá? Nós também temos a proteína periférica ou extrínseca, né? E as proteínas periféricas, elas se ligam ou se removem, né, da membrana, ou se ligam ou saem da membrana. Elas apresentam uma ligação fraca e por isso que elas são removíveis, né? Tem alguns experimentos que fazem a remoção. E um exemplo desse tipo de proteína que a gente pode falar é, por exemplo, um hormônio, né? Que o hormônio pode ser uma proteína periférica que se liga à célula e vai fazer o funcionamento, né? Direitinho no que tange a sua função dentro do organismo. Bom, falando um pouquinho do transporte pela membrana, nós temos basicamente 3 tipos de transporte pela membrana. Nós temos o transporte passivo, o transporte ativo e as endocitoses, tá? Mas a gente vai se ater ao transporte passivo, aos transportes passivos, né, e ao transporte ativo. Dentro dos transportes passivos, nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A principal diferença entre eles é que o transporte passivo não tem gasto de energia e no transporte ativo a gente já tem esse gasto de energia. Um fato muito interessante do transporte é o que a gente fala do gradiente de concentração, né, da célula. O transporte passivo, ele funciona por meio de ser a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele acontece do mais para o menos. A osmose, que é o transporte de água, a osmose, vocês podem entender ela basicamente de 2 formas, ou pela visão do soluto, ou pela visão da água. Como assim? A osmose, ela é o transporte do menos concentrado em soluto para o mais concentrado em soluto, ou simplesmente o transporte do ambiente que tem mais água para o que tem menos água. O transporte ativo, ele já não é a favor do gradiente de concentração igual o transporte passivo, né? O transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração, ou seja, ele é do menos para o mais concentrado. Bom, no transporte passivo, nós temos os 3, né, que eu citei, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose.
Na difusão simples, nós temos que a difusão simples ela não ocorre por meio de facilitadores, né, que é as proteínas que a gente conhece, e elas ocorrem devido às partículas estarem em constante movimentação. Um exemplo de difusão simples é a troca gasosa alveolar, né? Que é a passagem, por exemplo, do carbono para o oxigênio, né, que acontece nos alvéolos, eles acontecem por meio da difusão simples. E aí nós temos a difusão facilitada, né, que a difusão facilitada ela acontece por meio da participação de facilitadores, né, que é o que a gente conhece como as proteínas transportadoras. Um exemplo, transporte de glicose, aminoácidos e íons. Ou um exemplo é o transporte de água, né, que a gente conhece. E nós temos a osmose, né? A osmose, ela é a passagem de água, como eu falei, né? Vocês podem ter a visão da osmose por meio do soluto ou por meio da água. Eu particularmente prefiro gravar assim por meio do transporte de água, né? Mas ele é a passagem da água do meio menos concentrado em soluto, ou seja, o que tem mais água, para o lado mais concentrado de soluto, ou seja, o que tem menos água. Passagem do que tem mais água para o que tem menos água. Bom, aqui são exemplos de osmose, tá? Comparando a célula animal com a célula vegetal. Aqui é o estado normal de uma célula animal, de uma célula flácida, né? Com seu funcionamento de entrada e saída de água normal. Aqui nós já temos o que a gente conhece como entrada de água na célula, né? Muita entrada de água na célula. Na célula animal, acontece o que a gente conhece como hemólise, né? Que é a quebra dessa célula. Na célula vegetal, acontece o processo de turgescência, né? Que é a célula fica túrgida. Ela fica cheia, mas ela não estoura por causa da parede celular. E aí, quando tem saída de água excessiva, né? Na célula animal, a gente vê que é a crenação, né? Ou seja, a célula fica crenada. E na célula vegetal, essa saída excessiva de água, a gente analisa como a célula fica plasmolizada, né? O processo de plasmólise. Bom, no transporte ativo, ele é o que acontece por meio do gasto de energia, né? Por meio do gasto de ATP. E ele é contra o gradiente de concentração, como eu falei para vocês, ele é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? E ele acontece com o auxílio de proteínas transportadoras, né? Que é o que a gente conhece como permeases. Um exemplo disso é a bomba de sódio de potássio, né? Que acontece por meio do transporte ativo. A bomba de sódio de potássio tem importância gigantesca, por exemplo, na transmissão de informação nos neurônios, né? Falando um pouquinho de respiração celular, esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido, o professor não costuma se atentar muito a essa parte, tá? A respiração celular é a atividade pela qual os organismos conseguem energia, tá? Existem dois tipos de respiração celular. A aeróbica, né, que é a que tem presença do gás oxigênio, e a anaeróbica, que é a sem presença do oxigênio, tá? Falando um pouquinho da respiração anaeróbica, que é com a ausência do oxigênio, ela é um processo ausente de oxigênio, né, e ocorre principalmente por fungos e bactérias. E um exemplo de respiração anaeróbica que a gente tem é a fermentação, né? Nós temos dois tipos de fermentação, a alcoólica e a láctica, né? A alcoólica ela é a conversão de açúcar em energia celular com a elaboração do etanol, né? E ela é realizada por leveduras, ou seja, é a produção das bebidas alcoólicas, né? E a láctica, ela é feita exclusivamente por bactérias, né? Que a gente conhece como os lactobacilos, e ela representa uma quebra de uma molécula de lactose, né? Que é a que está presente no leite. Bom, falando um pouquinho da respiração aeróbica, nós temos os três tipos as três etapas, né, da respiração aeróbica. Nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, tá? Aqui não é muito pesado, né? A respiração aeróbica, o ciclo de Krebs, a fosforilação é um pouquinho pesado.
Tá? O que é importante saber aqui, tá? Caso o professor cobre alguma coisa, é que a glicólise, a quebra desse açúcar para gerar o piruvato, que o piruvato vai ter uma influência gigantesca na respiração, nesse processo. E a glicólise, né, ela é um processo que ocorre no citoplasma, né, enquanto o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem na mitocôndria. E na glicólise, a gente tem um processo de produção de 2 moléculas de ATP, tá? Então, a glicólise ela ocorre no citoplasma e produz 2 moléculas de ATP. Ciclo de Krebs, né? Ele é uma etapa que ocorre na mitocôndria, tá? E ele produz o seu saldo final depois do processo do ciclo de Krebs, ele é de 6 NAD, 2 FAD2 e 2 ATPs, tá? Vocês podem se ater um pouquinho mais no ATP, que geralmente é o que é mais específico, né, da respiração. Então, 2 ATPs na glicólise e 2 ATPs aqui no ciclo de Krebs, tá? E aí nós temos a terceira etapa da respiração aeróbica, que é a fosforilação oxidativa. E aí, ao final dessa respiração, dessa fosforilação oxidativa, nós temos a produção de até 38 ATPs. E aqui nós temos a equação da respiração, né, como a gente conhece. E aqui no finalzinho, a produção de até 38 de moléculas de ATP. Bom, o núcleo celular, o professor não se atém muito, então eu vou passar bem rapidinho também nele, tá? E o núcleo celular ele é encarregado de fazer o controle de todas as atividades da célula, né? É onde está o material genético. Os seus componentes são o envoltório nuclear, cromatina, nucleolo e nucleoplasma, tá? O envoltório nuclear ele faz a delimitação e separação do núcleo e do citoplasma, tá? A cromatina, ela é o filamento de DNA, que é onde a gente analisa o material genético. O nucleolo, ele é o que faz a produção dos ribossomos, que vai ter influência lá na síntese de proteínas. E o nucleoplasma é a massa fluida que delimita esse envoltório nuclear, né? Que é delimitada por esse envoltório nuclear. E ela é o que faz que ocupa o interior da célula, né? Bom, citoplasma, tá? O citoplasma, e o professor também não costuma... Ele fala, mas ele não se atém muito, né? O citoplasma ele é o espaço intracelular que nas células eucariontes ele representa a região, né, entre a membrana plasmática, né, e o envoltório nuclear. Então ele é toda essa área aqui onde estão as organelas e outros componentes dessa célula. Ele tem 2 fases, né, que é a fase gel, que é essa mais externa, e a fase sol, que é a fase mais interna aqui, ó. Essa vermelhinha e essa de fora. Na fase gel, por exemplo, a gente tem a função de transporte para substâncias dentro da célula, acaba fornecendo, né, faz o fornecimento de suporte estrutural e sustentação para as organelas celulares, tá? E na fase sol, né, que é a fase mais interna, é onde a gente analisa as organelas, né, que é onde essas organelas vão estar desempenhando as funções específicas no metabolismo celular. E é isso, tá? Essa parte ele não costuma cobrar tanto. Falando um pouquinho do citoesqueleto, né? O citoesqueleto ele é uma rede de fibras proteicas localizadas no citoplasma das células. E essas fibras que compõem, né, as fibras do citoesqueleto são os microtúbulos, os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Os microtúbulos eles são responsáveis pela organização do citoesqueleto, tá bom? Eles são a constituição dos centrosomos e dos cílios e flagelos em células especializadas. Nós temos também os filamentos de actina, que eles fazem a manutenção da forma celular e da movimentação celular também. E eles influenciam, por exemplo, na contração muscular, né? Quando a gente estuda o tecido muscular, a gente vê os filamentos de actina, né? A gente analisa essa influência da actina.
E nós temos os filamentos intermediários, né? Eles fazem a parte de reforço estrutural e resistência mecânica dessa célula, tá? Bom, agora a parte mais que o professor costuma cobrar melhor, né? Que é sobre as organelas citoplasmáticas. Essas organelas citoplasmáticas, elas são estruturas especializadas, tá? Elas estão presentes no citoplasma das células eucarióticas, né? Como eu mostrei para vocês. E elas desempenham funções diversas, né? Funções essenciais para a sobrevivência dessa célula, para o correto funcionamento do organismo, de cada célula. Nós temos o núcleo, que eu já falei um pouquinho, ele tem a função, né, que é conter esse material genético, o DNA, faz o controle dessas atividades celulares, né, e nós temos o que compõe esse núcleo, né, que é o envoltório nuclear, o nucleoplasma e os nucléolos. Aqui no núcleo, né, a gente costuma falar também um processo, não está nesses slides, mas o professor passou um pouquinho para vocês sobre DNA e RNA, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O DNA e o RNA, né, eles são diferenciados aí pelas suas fitas, tá? O DNA é conhecido pela sua dupla fita e o RNA é por uma única fita, tá? As composições das suas bases do DNA é o que a gente conhece como a actina, né? E a timina, né, que elas se juntam, e temos a citosina e a guanina. Qual é a diferença do DNA para o RNA? No RNA, a gente não tem a presença da timina, a gente tem a presença da uracila. Aí segue a ligação normal do U com A e do C com G. O DNA, ele faz... Quando a gente analisa esse processo de surgimento das proteínas, por exemplo, a gente tem o impacto disso aqui. O processo de leitura, né, de uma fita de RNA, ele é feito por meio de uma leitura de uma fita do DNA, que aí vai passar a ser uma fita de RNA por meio do processo de transcrição, tá? E aí, quando for ser feito a leitura dessa fita de RNA, que vai gerar a proteína, nós temos o processo de tradução. Então, o processo de transcrição é como se fosse a passagem ou a criação de uma fita de RNA, que mais tarde, essa fita de RNA vai gerar as proteínas, né, como a gente conhece, por meio do processo de tradução. E... Tá, continuando aqui. Bom, nós temos as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, elas têm funções relacionadas à respiração celular, né? Fazendo a geração desse ATP, a partir da quebra de nutrientes, né? Que é o que a gente viu, que eu falei para vocês, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, né? Que acontece na nossa mitocôndria, que é o que vai estar gerando o ATP. As suas características é uma característica de dupla membrana, tá? De matriz celular e de cristas mitocondriais, tá? Uma coisa interessante, já que o professor falou sobre DNA e RNA para vocês, um detalhe importante na mitocôndria é o que a gente conhece como DNA mitocondrial. Não sei se vocês já ouviram falar no DNA mitocondrial. Ele é uma pequena molécula, né, uma pequena molécula de DNA que é encontrada nessas mitocôndrias, e ele é único porque ele é herdado exclusivamente da mãe, né? Então, o professor pode perguntar alguma coisa sobre o DNA mitocondrial, já que ele citou DNA, né, e ele gosta das organelas, então na mitocôndria tem esse detalhe do DNA mitocondrial que vocês podem estar ficando de olho, tá? Ele é o único, né, ele é herdado exclusivamente da mãe, e algumas mutações no DNA mitocondrial, por exemplo, acarretam em algumas doenças, né? Por exemplo, a diabetes, alguns tipos de diabetes, insuficiência renal, algumas doenças cardíacas também estão relacionadas a esse DNA mitocondrial.
Bom, falando um pouquinho do retículo endoplasmático, dos retículos endoplasmáticos, né, rugoso e liso, o rugoso, também chamado de granular, ele é conhecido dessa forma por ter ribossomos aderidos, né, à sua superfície, como está aqui na imagenzinha, por isso que ele leva esse nome de retículo endoplasmático rugoso. Ele faz a síntese de proteínas, né, tem ribossomos aderidos a ele. Nós também temos o retículo endoplasmático liso, né, ou agranular, que é o que faz a produção de lipídios, a metabolização de carboidratos e a detoxificação de substâncias. O retículo endoplasmático liso ele é assim chamado porque ele não possui ribossomos aderidos à sua superfície. O retículo endoplasmático liso ele é relativamente escasso na maioria das células, mas ele é altamente desenvolvido em outras para realizar funções celulares, né? Algumas funções celulares muito específicas. Um exemplo dessa ação celular muito específica é a produção, né, a síntese de hormônios esteroidais em células da glândula adrenal, por exemplo. Então, um exemplo dessa ação específica, né, do retículo endoplasmático justamente essa criação, né, esse surgimento dos hormônios esteroidais em células da glândula adrenal. E as características, né, que eles são redes de membranas interconectadas, né, então eles ficam conectados entre si. Bom, nós temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele possui células externas, né, ele tem funções relacionadas à modificação, empacotamento e distribuição tanto de proteínas como de lipídios para os diversos destinos, né, para os diversos destinos celulares. Cada célula possui uma ação específica, né, para o que ela é determinada, para onde ela se encontra. Então, é o complexo de Golgi que vai estar trabalhando esse encaminhamento tanto de proteínas como de lipídios. E uma característica forte, né, como eu já falei, são as pilhas de membranas achatadas, né, que a gente conhece, que a gente fala sobre que são as cisternas. Bom, os ribossomos, né, como eu falei, são importantes na síntese de proteínas a partir de informações genéticas. A gente tem, né, o RNA ribossômico, né, que é o que essa fita de RNA que é criada a partir do DNA, que mais tarde vai dar origem à proteína, é feita pelo RNA ribossômico, tá? O ribossomo em si, ele possui algumas características, né, que são partículas compostas por RNA e proteínas, e eles podem ser livres no citoplasma ou associados a algum tipo de retículo, né, que no caso é o retículo endoplasmático rugoso. Nós também temos os lisossomos, tá? Os lisossomos têm funções relacionadas eles contêm enzimas digestivas, né, que degradam substâncias estranhas ou desgastadas. E umas características do lisossomo são as suas vesículas membranosas, que vão estar relacionadas à sua ação como degradação de substâncias estranhas. Nós também temos os centríolos, tá? Os centríolos, eles fazem a organização, eles organizam os microtúbulos durante a divisão celular, mitose e meiose, né? Que a gente conhece como aquele processo de prófase, anáfase, telófase, metáfase. Os centríolos são encontrados durante esse processo de divisão dentro da mitose e da meiose, tá? E eles apresentam algumas características, né? São estruturas cilíndricas formadas por microtúbulos. São essas cilíndricas e eles são formados por vários microtúbulos aqui. Bom, gente, é isso que a gente separou para vocês. Eu espero que não tenha sido muito rápido. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa?
seria a parte que é origem da vida, características corrigidas, que eles vão mudar. Eu não tô, Tá eu me não tô, entendendo? eu não tô conseguindo te escutar. Não consegui Espera te escutar. rapidinho. Eu tô conversando um pouquinho e tá meio ruimzinho. Você também conseguiria explicar pra gente em relação à origem da vida, características dos seres vivos, que ele também falou que isso cairia na prova dele? Além Ah, tá. da membrana plasmática, do plasma organelas. Conseguiria É, explicar essa parte pra gente? tá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu vou te confessar que eu não domino muito essa parte. Ele falou para vocês que ia cair um pouco disso? Dessa parte de origem da vida? Ele falou que seria mais ou menos da apostila dele. É o surgimento dos aminoácidos e tudo, né? Uhum. Tá. Eu acho melhor, eu vou ver um material e vou enviar para vocês, porque eu vou confessar que eu não domino muito essa parte para vocês. Então, eu prefiro enviar algo para vocês que eu ache, para não falar alguma coisa que eu não domine tanto. Pode ser assim? Tudo bem. Pode sim. Aí, aí eu vou ver algum resuminho, alguma coisa para enviar para vocês bem dinâmico. Respondendo a Gabriela, será que ele pode focar mais em composição da membrana ou transporte? Possivelmente, ele gosta bastante da parte da composição da membrana, a parte da bicamada, dessa parte dos lipídios, da característica dos lipídios. Então, ele gosta muito. Do transporte, também é interessante vocês darem uma olhada. O professor, ele gosta bastante da parte de aplicação, né? Por exemplo, o que eu falei, difusão simples. A difusão simples é encontrada na troca gasosa, nos alvéolos, né? Então, ele gosta muito de aplicações assim. Então, é um fato interessante para vocês estarem dando uma olhada. Das organelas também ele gosta bastante, ele falou que era para dar ênfase nisso. Então, vocês podem estar dando uma olhada. É, Ok. é porque a origem da vida, ele geralmente diz pra gente ele não cobra, né? Mas é bom sempre ficar de olho. Eu posso mandar, eu vou só ver com o Pedro se ele já fez o, o gabarito das questões que ele tinha feito, porque a gente se dividiu, né? Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma olhada nas primeiras logo. Sem problemas. Seria bom. Tá. Deixa eu só ajeitar aqui o documentozinho rapidinho.